João 1. O Verbo Eterno. No princípio já existia a Palavra, e a Palavra estava com Deus, vivendo em perfeita comunhão com o Pai. Desde antes da criação, tudo foi feito por meio dela, e nada veio à existência sem a sua vontade. Nela estava a vida verdadeira, uma luz que se levanta sobre todos os homens, brilhando mesmo quando o mundo se encontra envolto em trevas. A luz veio ao mundo, mas muitos não compreenderam sua presença. Deus levantou João como testemunha, para anunciar que a luz estava chegando. Ele não era a luz, mas veio para preparar os corações e conduzir as pessoas àquele que traria a verdadeira revelação. A luz que ilumina todo aquele que busca a verdade entrou no mundo. Ainda assim, mesmo tendo criado todas as coisas, não foi reconhecida por muitos. Alguns fecharam o coração, mas aqueles que a receberam foram transformados e passaram a viver como filhos de Deus, não por herança humana, mas por um novo nascimento que vem do Espírito. E a Palavra Eterna tornou-se humana e habitou entre nós. Sua presença era cheia de graça e verdade, e os que o viram perceberam uma glória única, como a de um filho amado vindo do Pai. João declarou que aquele que viria depois dele já existia antes, pois sua origem era eterna. Da sua plenitude, todos receberam graça sobre graça. Aquilo que antes era conhecido por meio da lei, agora se revelava plenamente através da vida de Jesus, trazendo uma nova compreensão sobre o coração de Deus. Quando João viu Jesus aproximar-se, apontou para ele como o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Alguns discípulos começaram a segui-lo, desejando conhecer mais profundamente quem ele era. Um chamou o outro, e assim o grupo começou a crescer, não por obrigação, mas por reconhecimento espiritual. Jesus encontrou pessoas simples e falou palavras que revelavam o interior delas. Alguns ficaram surpresos por serem conhecidos antes mesmo de se apresentarem. Ele prometeu que veriam coisas maiores, como o céu aberto e a presença divina se manifestando sobre o Filho do Homem. Assim, termina o primeiro capítulo, revelando que a história não começa com milagres visíveis, mas com uma verdade eterna. Deus decidiu se aproximar da humanidade, trazendo luz, vida e um novo caminho para todos os que desejam crer. João 2. O primeiro sinal e a autoridade no templo. Alguns dias depois, houve uma celebração de casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava presente. Jesus e seus discípulos também foram convidados para aquela ocasião. Durante a festa, o vinho acabou, e Maria percebeu a necessidade antes que todos notassem. Ela aproximou-se de Jesus e apenas mencionou o que havia acontecido, confiando que ele saberia o que fazer. Mesmo dizendo que ainda não havia chegado o momento de sua plena manifestação, Jesus não ignorou a situação. Maria orientou os servos a obedecerem a tudo o que ele dissesse. Ali havia grandes recipientes de pedra usados para a purificação. Jesus pediu que fossem cheios de água até a borda. Depois ordenou que retirassem um pouco e levassem ao responsável pela festa. Quando o mestre da cerimônia provou, percebeu que a água havia se tornado vinho. E não qualquer vinho, mas o melhor. Sem saber de onde vinha, elogiou o noivo por ter guardado o melhor para o final da celebração. Assim, em silêncio e sem buscar reconhecimento público, Jesus realizou seu primeiro sinal, revelando sua glória aos discípulos que passaram a crer ainda mais. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com sua mãe, irmãos e discípulos, permanecendo ali por alguns dias. Aproximava-se a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ao entrar no templo,
encontrou pessoas vendendo animais e cambistas negociando moedas, transformando o lugar de oração em espaço de comércio. Movido por zelo pela casa do Pai, Jesus agiu com autoridade. Virou mesas, espalhou moedas e expulsou aqueles que vendiam, declarando que não se deveria transformar a casa de Deus em mercado. Seus discípulos lembraram-se das Escrituras que falam do zelo ardente pelo templo. Os líderes religiosos questionaram sua autoridade e pediram um sinal que justificasse suas ações. Então Jesus falou de forma enigmática, dizendo que o verdadeiro templo seria levantado novamente, mesmo que fosse destruído. Eles não compreenderam naquele momento, pois pensavam apenas no edifício físico, enquanto ele apontava para algo muito maior. Durante a festa, muitos creram ao ver os sinais que ele realizava. Contudo, Jesus conhecia profundamente o coração humano e não se deixava impressionar apenas por entusiasmo momentâneo. Ele sabia o que havia dentro de cada pessoa, discernindo intenções além das aparências. Assim termina o 2º capítulo, revelando que o início do ministério de Jesus não foi marcado apenas por milagres, mas também por autoridade espiritual, mostrando que a verdadeira transformação começa quando aquilo que é sagrado volta a ocupar o centro da vida. João 3. O novo nascimento e o amor que vem do alto. Entre os líderes religiosos havia um homem chamado Nicodemos, respeitado entre os fariseus. Certa noite, ele procurou Jesus em silêncio, reconhecendo que ninguém poderia realizar os sinais que ele fazia se Deus não estivesse com ele. Mas Jesus foi direto ao ponto e falou sobre uma realidade espiritual que ultrapassava o entendimento humano. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos ficou confuso, pensando em termos naturais, imaginando como alguém poderia voltar ao ventre materno. Então, Jesus explicou que o novo nascimento não era físico, mas espiritual. Assim como o vento sopra sem que se veja sua origem, o Espírito de Deus age de forma invisível, transformando aqueles que se abrem para ele. Jesus falou sobre coisas celestiais e disse que veio do céu para revelar o caminho da vida eterna. Recordou a história antiga em que Moisés levantou a serpente no deserto, mostrando que da mesma forma o Filho do Homem seria levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida. Então revelou uma verdade profunda. O amor de Deus pelo mundo é tão grande que ele enviou o Filho não para condenar, mas para salvar. A luz veio ao mundo, mas muitos preferiram permanecer nas trevas, pois suas obras não queriam ser expostas. Aqueles que buscam a verdade, porém, aproximam-se da luz para que suas ações sejam reveladas como feitas em Deus. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia, onde também realizavam batismos. João Batista ainda estava ativo, e alguns começaram a comparar os dois ministérios. Os seguidores de João ficaram preocupados com o crescimento de Jesus, mas João respondeu com humildade, dizendo que sua alegria era completa ao ver o noivo chegar. Ele explicou que aquele que vem do céu está acima de todos, falando palavras de Deus e trazendo vida eterna aos que creem. João deixou claro que sua missão era preparar o caminho, enquanto Jesus era o centro da promessa divina. Assim termina o 3º capítulo, mostrando que o verdadeiro início da fé não está em tradições ou posições religiosas, mas em um coração renovado pelo Espírito. É um chamado para deixar o velho para trás e viver uma nova vida guiada pela luz que vem do alto. João 4. A água viva e a adoração verdadeira. Jesus soube que sua fama estava se espalhando
e decidiu sair da Judéia em direção à Galiléia. No caminho, passou por uma região que muitos evitavam, Samaria. Cansado da viagem, sentou-se próximo a um poço, enquanto os discípulos foram buscar alimento na cidade. Era por volta do meio-dia, quando uma mulher samaritana chegou para tirar água, e Jesus iniciou uma conversa simples, pedindo-lhe de beber. A mulher ficou surpresa, pois judeus normalmente não falavam com samaritanos. Então Jesus começou a conduzir o diálogo para algo mais profundo, dizendo que, se ela soubesse quem estava diante dela, pediria a ele uma água que sacia para sempre. Ela pensou na água natural, mas Jesus falava de uma fonte espiritual que brota dentro daquele que crê, trazendo vida que não se esgota. Durante a conversa, Jesus revelou conhecer detalhes íntimos da vida dela, mostrando que nada estava escondido aos olhos de Deus. A mulher percebeu que ele não era um homem comum e começou a falar sobre adoração, sobre o lugar certo para buscar a Deus. Então, Jesus declarou que chegava o tempo em que a verdadeira adoração não dependeria de montes ou templos, mas de corações que adoram em espírito e em verdade. Quando ela mencionou a esperança pelo Messias, Jesus revelou claramente quem era. Transformada pelo encontro, a mulher deixou o cântaro e correu à cidade para contar o que havia acontecido. Muitos vieram ao encontro de Jesus por causa do testemunho dela, e depois de ouvi-lo pessoalmente, passaram a crer não apenas pelo relato, mas pela própria experiência. Enquanto isso, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao vê-lo conversando com uma mulher samaritana, mas não o questionaram. Jesus aproveitou o momento para ensinar que sua verdadeira comida era fazer a vontade do Pai e cumprir sua obra. Falou sobre a colheita espiritual, mostrando que os campos já estavam prontos, esperando trabalhadores dispostos. Depois de permanecer ali por 2 dias, Jesus seguiu viagem para a Galiléia. Ao chegar, foi recebido por pessoas que tinham visto os sinais que ele havia realizado anteriormente. Em Caná, um oficial pediu ajuda para o filho que estava à beira da morte. Jesus lhe disse que confiasse, e o homem partiu acreditando na palavra recebida. No caminho de volta, encontrou seus servos trazendo a notícia de que o menino havia sido curado exatamente no momento em que Jesus falou. Assim termina o 4º capítulo, revelando que a fé verdadeira nasce quando alguém encontra a água viva que transforma o interior. Não importa a origem, a história ou as falhas passadas. Quando a luz encontra um coração disposto, a vida muda e o testemunho se espalha. João 5. A cura no tanque e a autoridade do filho. Depois desses acontecimentos, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu novamente a Jerusalém. Próximo ao templo, havia um tanque conhecido por muitos, cercado por pessoas enfermas que esperavam por um momento de cura. Entre elas estava um homem que carregava sua enfermidade havia muitos anos, preso a uma condição que parecia não ter fim. Jesus aproximou-se dele e perguntou algo simples, mas profundo: se desejava realmente ser curado. O homem respondeu falando de suas limitações e da dificuldade de alcançar aquilo que acreditava ser sua única esperança. Então, Jesus lhe deu uma ordem direta, convidando-o a levantar-se e caminhar. Naquele instante, sua força foi restaurada, e ele passou a andar diante de todos. O milagre, porém, aconteceu em um dia que provocou controvérsia entre os líderes religiosos. Eles questionaram o homem por carregar sua maca e passaram a investigar quem havia realizado aquela cura. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e o orientou
a viver de forma renovada, lembrando que a transformação exterior deveria ser acompanhada por uma mudança interior. A partir desse momento, as críticas contra Jesus aumentaram, pois ele não apenas curava no sábado, mas também falava de Deus como seu próprio Pai. Em resposta, Jesus ensinou que suas obras estavam alinhadas com a vontade divina. Declarou que nada fazia por conta própria, mas apenas aquilo que via o Pai realizar. Falou sobre a autoridade que lhe havia sido dada para dar vida e trazer julgamento justo. Ele explicou que chegaria um tempo em que os mortos ouviriam a sua voz e seriam despertados, mostrando que o poder espiritual vai além das limitações humanas. Também falou sobre testemunhos que confirmavam sua missão, as obras que realizava, as escrituras que apontavam para ele e a voz do próprio Deus. Mesmo assim, muitos preferiam buscar honra entre si, em vez de reconhecer aquilo que estava diante deles. Jesus revelou que conheciam os textos sagrados, mas não compreendiam que eles falavam sobre a vida que ele trazia. Assim, o capítulo termina mostrando um contraste profundo. Enquanto alguns viam apenas regras, outros começavam a perceber a autoridade espiritual daquele que veio revelar o coração do Pai. João 6. O pão da vida e a fé que permanece. Depois desses acontecimentos, Jesus atravessou o mar da Galileia, e uma grande multidão começou a segui-lo por causa dos sinais que havia realizado entre os enfermos. Subindo a um monte com seus discípulos, ele observou o povo que se aproximava e perguntou como poderiam alimentar tantas pessoas. A pergunta era também uma prova para os que estavam ao seu redor, pois já sabia o que faria. Um menino ofereceu 5 pães e 2 peixes, algo pequeno diante de tanta gente. Ainda assim, Jesus tomou o alimento, agradeceu e começou a repartir. Aquilo que parecia insuficiente tornou-se abundante, e todos comeram até ficarem satisfeitos. Ao recolherem os pedaços que sobraram, perceberam que nada havia sido desperdiçado. A multidão ficou admirada e começou a vê-lo como alguém que poderia resolver suas necessidades terrenas. Percebendo que queriam proclamá-lo rei por interesses humanos, Jesus retirou-se sozinho para o monte. Mais tarde, os discípulos atravessaram o mar durante a noite, e uma forte tempestade surgiu. Enquanto lutavam contra o vento, viram Jesus aproximando-se sobre as águas. O medo tomou conta deles, mas ele os tranquilizou, dizendo para não temerem. Quando o receberam no barco, chegaram ao destino. No dia seguinte, as pessoas procuraram Jesus novamente, buscando sinais e alimento. Ele explicou que não deveriam buscar apenas o pão que perece, mas aquele que conduz à vida eterna. Falou que o verdadeiro pão vem do céu e sustenta o espírito. Muitos ficaram confusos com suas palavras, pois pensavam apenas em necessidades físicas, enquanto ele falava de uma realidade espiritual mais profunda. Jesus declarou ser o pão da vida, aquele que satisfaz o coração humano. Disse que quem se aproxima dele não permanece vazio, e quem crê recebe vida que não se perde. Suas palavras dividiram opiniões. Alguns começaram a questionar, incapazes de compreender o significado espiritual do que ouviam. Mesmo diante da resistência, ele continuou ensinando que a verdadeira fé não nasce apenas de sinais externos, mas de um coração disposto a permanecer. Muitos decidiram afastar-se, achando difíceis suas palavras. Então, Jesus perguntou aos discípulos se também desejavam ir embora. Pedro respondeu reconhecendo que somente ele tinha palavras de vida eterna. Assim termina o 6º capítulo, mostrando que seguir Jesus vai além dos milagres visíveis.
É um chamado para permanecer quando as palavras desafiam, confiar quando o caminho parece difícil e reconhecer que a verdadeira satisfação não vem do que é temporário, mas da presença daquele que sustenta a vida.